Eu queria então, rapidamente, chamar o Lu à frente, o Alex, o seu tradutor, intérprete. Deus tem nos dado o privilégio de conhecer o Lu, especialmente através de seus livros, mas também eu tive a oportunidade, com mais alguns daqui da igreja, de ouvir o Lu lá em São Paulo, na igreja do Jairo, Nutra, numa conferência, há alguns bons anos. E quando surgiu essa oportunidade de nós trazermos ele para cá, nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance, né, Alex? Para tentar convencer o Lu a permanecer mais uma semana no Brasil para nos abençoar, e ele aceitou. A carga pesada, amanhã vai ser mais leve, Maurice. Na sexta também, no sábado um pouquinho mais intenso, e no domingo falará no culto, na manhã e também à noite. Mas o Lu, além de ser um servo, né, que Deus tem usado e abençoado, especialmente para ministrar a famílias, especialmente, eu diria de uma forma mais extensiva e profunda na área de aconselhamento. Ele é diretor de um centro de aconselhamento lá da sua igreja presbiteriana no Alabama. Ele reside também nessa região dos Estados Unidos, com a sua esposa Kim, e as duas filhas, Sofia e Gabriela, sim, ok? Sim. Sofia e Gabriela faz parte ali de uma igreja presbiteriana, é professor de seminário, tem falado por aí afora, em alguns países, algumas vezes já tem estado no nosso Brasil, e temos hoje o privilégio de contarmos com ele aqui. Vamos orar por ele e pelo Alex, para que Deus o use, para que seja um bom ouvinte e um bom intérprete, tradutor, sendo ambos instrumentos de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Pai, por mais essa oportunidade, nós queremos te agradecer, sinceramente, pelo privilégio de podermos te ouvir acerca da tua palavra, através do teu servo Lu, do Alex, instrumentos do Senhor nas nossas vidas nesta oportunidade. Entregamos nas tuas mãos, ó Deus, esse tempo, realmente desejosos de te ouvir, entender o que o Senhor quer, como o Senhor deseja nos aperfeiçoar, santificar através desta ministração. Então abençoa esse tempo, também o nosso convívio. Te louvamos pela presença de cada um, de cada casal aqui, e oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. They're going to put that on the screen, I imagine, at some point? Sim. Okay. They will. Boa noite. It's good to be here with you this evening. É muito bom estar aqui hoje à noite com vocês. I just realized that I learned another Portuguese phrase this evening. Eu acabo de perceber que eu aprendi uma palavra nova nessa noite. Coffee break. Coffee break. See? I can speak Portuguese. Já consigo falar português. Coffee break, feijoada, I'm good to go. Feijoada e coffee break, eu tô pronto. So we're going to talk about bitterness. A gente vai falar a respeito de amargura nessa noite. The material that I'm going to be referring to is from a book that I wrote in English. O material sobre o qual eu vou falar hoje à noite está baseado em um livro que foi escrito originalmente em inglês. It's not yet available in Portuguese. Ainda não foi traduzido para o português. However, Entretanto, one of my Brazilian publishers is securing permission, has already written and is trying to secure permission to put this book, translate this book into Portuguese. uma das editoras com as quais eu trabalho no Brasil já me garantiu que ele deve ser em breve traduzido e publicado na língua de vocês. So hopefully it will be available sometime next year. Então espero que já no próximo ano esse livro esteja disponível no Brasil. So Fred came home from the office. Então o Fred chegou em casa depois de mais um dia de trabalho. Late one night. Era tarde. And after snarfing down his supper, E depois de engolir rapidamente a sua sopa, he went into the bathroom to brush his teeth. ele foi para o banheiro para escovar os dentes. And he noticed that his wife had squashed the toothpaste in the middle.
E ele percebeu que a sua esposa tinha apertado o tubo de pasta de dente bem no meio. And he flew into a rage. E ele teve um ataque de ira. That woman, Essa mulher, she's always squeezing the toothpaste in the middle. ela está sempre apertando o tubo de pasta de dente no meio. I've asked her 1,000 times not to do that, but does she listen to me? Eu já pedi a ela mais de 1000 vezes para parar de fazer isso, mas ela não para. Never. Nunca. I might as well talk to the toothpaste tube itself rather than expect her to do anything that I will ask her to do. Acho que é melhor conversar com o tubo de pasta do que com ela. She's the most stubborn, pig-headed woman I've ever met. Ela é a mulher mais obstinada e cabeça dura que eu já conheci. How would she like it if I ignored one of her incessant requests? Como que ela se sentiria se eu ignorasse uma das suas solicitações constantes? She wouldn't like it one bit. Ela não ia gostar nem um pouquinho. I'm going to teach her a lesson. Eu vou dar uma lição nela. She hates it when I forget to put the cap back on the toothpaste. Ela odeia quando eu esqueço de colocar a tampinha de volta no tubo de pasta de dente. So tonight, Então, hoje à noite, when she's asleep, quando ela estiver dormindo, I'm going to sneak out of bed eu vou sair de mansinho da cama, and I'm going to uncap the toothpaste eu vou tirar a tampa da pasta de dente and lay it right in front of her sink. e vou colocar bem em frente da torneira dela. And maybe when she gets up in the morning, she'll realize how much it upsets me when she doesn't roll the toothpaste up from the end. E talvez quando ela acordar de manhã, ela vai perceber o quanto me irrita quando ela aperta o tubo bem no meio. And maybe if things really go well, E talvez, se tudo der muito certo, some of the toothpaste will harden in the neck of the tube. uma parte da pasta de dente vai endurecer em volta da ponta ali, da saída da pasta de dente. And when she goes to squeeze it, E quando ela for apertar, it won't come out. não vai sair. And maybe if things really go well, E se essas coisas realmente derem muito certo, she'll look at that ela vai olhar, and she'll squeeze the tube in the middle, ela vai apertar bem no meio, and that little pellet will come out and hit her right between the eyes. e uma pelotinha dura vai sair e bater bem no meio da testa dela. Now let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. Is a squashed tube of toothpaste worth all of that emotional energy? Um tubo de pasta de dente vale toda essa energia e esse desgaste emocional? Hardly, De jeito nenhum. right? Not even in Brazil. Mesmo no Brasil, certo? What kind of response does a squashed tube of toothpaste need or require? Que tipo de reação um tema como esse deveria demandar da gente? Oh, look at that. Veja, She squashed the toothpaste tube in the middle again. ela apertou no meio de novo. Maybe it's time for us to buy 2 tubes. Talvez a gente devesse comprar 2 tubos de pasta de dente ao invés de um. When we exert inordinate amounts of energy over relatively small things like this, Quando nós aplicamos somas de energia desproporcionais a temas simples como esses, it's a sure sign that we are bitter. é um sinal seguro e claro de que nós temos o problema da amargura. What is bitterness? O que é amargura? One of the words in the Bible that describes bitterness is really a word for a bitter fruit. Uma das palavras que a Bíblia usa para se referir à amargura é, de fato, a imagem de uma fruta amarga. You have some very interesting fruit and berries here. Vocês têm frutas muito interessantes aqui no Brasil. What's the most bitter berry that you have here in Brazil? Qual que é a frutinha mais amarga que vocês têm aqui no Brasil? Like you have to add sugar to it or it doesn't taste good. Vocês têm que colocar açúcar, senão ela não tem um gosto bom. Jiló. Acho que jiló não é fruta. How about a bitter fruit? Is there a bitter fruit that you have to add sugar to? Acerola, passion Acerola. fruit. Oh, I like acerola. That is Like it. really good. Yes, I had that. Passion fruit. Oh, very good. Oh, passion fruit. Yep. Okay. All right. Well, the verb translated to be bitter means to prick or to cut. Veja, o verbo que foi traduzido por ser amargo significa cortar ou então perfurar.
And you may tend to think of bitterness as a self-inflicted wound, and it is. E você pode também pensar em amargura como uma ferida que foi auto-infligida, ou seja, você mesmo causou em si. But the Bible says that this bitter, unforgiving attitude will prick other people as well. Mas a Bíblia nos diz que essa atitude irá perfurar e cortar a outros também. The scriptures liken bitterness to a root. A Escritura, a palavra, compara a amargura a uma raiz. In Hebrews 12:15 it says this. Em Hebreus 12:16 está escrito o seguinte: It says, "See to it that no one comes short of the grace of God." 12:15. 12:15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. That no root of bitterness growing up troubles you, Que nenhum tipo de raiz de amargura cresça e lhe cause problemas. and thereby many be defiled. E que, por conta disso, muitos sejam afetados. Now, this is talking about a bitter person, a person who is bitter. Veja, esse trecho está falando sobre alguém que é amargo, que é afetado pelo problema da amargura. And so if you become a bitter person, Portanto, se você se torna alguém amargo, you will influence and hurt other people. você vai influenciar e ferir também outras pessoas. And if you're bitter at your spouse, for example, E se você é amargo com a sua esposa, por exemplo, who do you think is going to be first in line for the defiling effects of bitterness? quem que você acha que vai ser primeiro afetado pelos efeitos da amargura? It will be your children. Vai ser os seus filhos. Now, roots have to be planted. Veja, raízes têm de ser plantadas. So let me ask you, Então, deixa eu me perguntar a você. what do you suppose is the seed that when planted on the soil of your heart germinates and sprouts into a root of bitterness? Qual que você acha que é a semente que, quando plantada no solo do seu coração, então brota e se transforma em amargura? Generally speaking, it's a hurt. De maneira geral, é um sentimento de perda, é um sentimento de alguém que foi ferido. When somebody hurts you, it's as if they've taken a seed and dropped it on the soil of your heart. Quando alguém te fere, alguém te machuca, é como se essa pessoa tivesse tomado uma semente e despejado essa semente no solo do teu coração. And you can respond in one of two ways. E você vai basicamente responder de duas formas. You can reach down and pick up that seed of hurt Você pode pegar e tomar essa sementinha and da dor que você sentiu flick it away. e simplesmente jogá-la. And how do you do that? E como é que você faz isso? You do that by overlooking the offense if it was a sin. Você faz isso não olhando ou deixando para lá ou cobrindo a ofensa que você Or sofreu, covering it in love. cobrindo-a em amor. Or if it's too big to cover, you go and you talk to your brother about it and convict him of the fact that he sinned against you so that you could forgive him verbally. E se essa semente for muito grande para você simplesmente cobri-la com amor, você vai até o teu irmão, conversa com ele, acerta as coisas e você então pode exortá-lo e deixar essa semente de lado. Now, sometimes we have to realize that we were hurt by something that's not a sin. Mas de fato a gente também tem de reconhecer que em muitos casos nós somos feridos por ações que não são pecaminosas. Now, this is about marriage, right? So think of your spouse. Veja, isso tem bastante a ver com casamento. A gente está falando de casamento hoje. Então pense no seu cônjuge. If you get upset, if you get offended, if you get hurt over something your spouse does that is a sin, Se você fica irritado, se você se sente ferido ou violado por algo que é pecado, your spouse must repent. a sua esposa deve, ou seu cônjuge deve se arrepender. But if what upset you or hurt you or offended you was not a sin, Mas se aquilo que lhe irritou, lhe ofendeu, não é um pecado, then your spouse doesn't have to repent. então seu cônjuge não tem que se arrepender. Your spouse doesn't have to change her thinking. Ele não tem que mudar. You have to repent. Você é quem deve se arrepender. You have to rethink what it was that caused you to be upset over something that he or she did that did not upset God. Você tem que pensar o que é que ele ou ela me fez
que me causou essa irritação e não é algo que contraria a vontade de Deus. Sometimes when I am upset at something my wife does or says, Algumas vezes quando eu estou irritado com algo que minha esposa fez ou falou, she will say to me, ela vai dizer para mim o seguinte: Lou, you are angry. Lu, você está irado. Have I sinned against you? Eu pequei contra você? And, you know, if I think she's sinned, then I talk to her about it. E se ela de fato pecou, eu vou I mean- conversar com ela. Not that that justifies my anger, but that's what I do. Não que isso justifique a minha ira, mas é assim que eu ajo. But if I think about it and I realize that what she did that upset me wasn't a sin, then I've got to repent, right? Mas veja, se eu percebo que o que ela fez contra mim não foi um pecado, eu é que devo me arrepender. So that's one way we can respond. We can pick up the seed and flick it away. Então essa é a primeira maneira como a gente pode responder uma ofensa. Tomar uma semente e simplesmente jogá-la longe. But if we don't respond biblically, Mas se a gente não responder biblicamente, then we respond sinfully. então a gente responde de uma forma pecaminosa. And what that involves is looking at the offense over and over again. E isso envolve meditar, pensar, ruminar na ofensa por diversas vezes, Looking at it from one perspective, olhando para ela de uma perspectiva, and then from another e perspective, depois de outra perspectiva, and from a third perspective. por uma terceira perspectiva. And as you continue to review the offense in your mind over and over again, E à medida que você continua repassando e alimentando essa ofensa na sua mente por diversas vezes, your bitterness becomes deeper and deeper and thicker, your root of bitterness, and heavier and hairier and uglier. a raiz da sua amargura passa a cavar e a se aprofundar cada vez mais e se tornar maior e mais capilarizada. Veronica's best friend, Betty, A melhor amiga de Verônica, a had, Beth, had been planning a sleepover for the youth group, some girls from the youth group, at her house all summer long. planejou ao longo dos últimos meses uma festa na casa da sua amiga. Elas iriam dormir ali. For months, this sleepover has been the topic of discussion amongst the whole youth group of the church. Por muitos meses essa festa foi o tema central das conversas dos jovens na igreja. 3 days before the sleepover occurred, 3 dias antes da festa, Veronica's father informed her that they were having company from out of town. o pai da Verônica lhe informou que eles teriam visitantes vindos de outra cidade. You know, like distant relatives from Manaus or something. Sabe, como um parente que está vindo lá de Manaus. And that he wanted Veronica not to go to the party, but to stay home with the company. E ele não queria que a Verônica fosse à festa, mas ficasse em casa com os parentes. Veronica's father just dropped that seed of hurt onto the soil of her heart. O pai da Verônica acabou de depositar essa semente de ferimento, de dor no coração da Verônica. Now, that seed of hurt could easily be turned into a root of bitterness if Veronica didn't respond internally the right way. Veja, se Verônica não responder internamente a esse ato do seu pai de maneira adequada, facilmente essa semente vai se tornar uma raiz de amargura. So let's trace through the steps that Veronica might go through if she doesn't respond biblically to her father's remarks. Vamos analisar então progressivamente os passos que a Verônica pode tomar se ela não responder de maneira bíblica à ação do seu pai. She says to herself, I can't believe he's doing this to me. Ela primeiro pode dizer, eu não acredito que ele está fazendo isso comigo. I've been planning to go to this sleepover all summer long. Tenho planejado ir a essa festa ao longo dos últimos meses. Veronica just presses the seed an inch or two into the soil of her heart. Ao pensar assim, a Verônica acaba de empurrar essa sementinha 1 ou 2 centímetros para baixo no solo do seu coração. She says to herself, he's so selfish. Ela pensa, ele é tão egoísta. All he thinks about is what he wants. Ele só pensa nas coisas que ele quer. Now she covers the seed with more soil. Veja, agora ela pegou um punhadinho de solo e jogou em cima da semente. Then she thinks this way. Então ela pensa da seguinte forma: He's never willing to let me have fun if he thinks his precious plans might be upset.
Ele nunca quer abrir mão dos seus planos preciosos e permitir que eu me divirta um pouco. Now she takes a little toothpick and she's aerating the soil. Então ela pega uma pazinha, um rastelinho e começa a aerar o solo. Why did I get a father like him? Por que eu tenho um pai assim? Now she's watering the seed. Agora ela está regando a semente. He's such a loser. Ele é um perdedor. Now she's fertilizing the hurt. Agora ela está adubando essa And semente. at this point it's starting to sprout. E nesse ponto, a semente começa a brotar. I can't wait till I can get out of here. Eu mal espero a hora de eu sair daqui. Then nobody will be able to spoil my fun. Ninguém vai conseguir mais estragar o meu prazer. Now she's weeding her little sprout and its roots grow deeper and deeper. Agora ela passa a tirar o mato em volta desse broto e ela começa a crescer mais e mais. And after churning this in her mind over and over again for a few days, E depois de ficar repassando esse tema na sua mente por dias, she says this to herself. ela diz o seguinte a si mesma: He can't do that to me. ele não pode fazer isso comigo. I'm going to give him a taste of his own medicine. Eu vou fazer com que ele prove do seu próprio veneno. I'm going to embarrass him so badly when the company gets here Eu vou fazer ele passar tanta vergonha quando os parentes chegarem aqui, that he's going to wish that he sent me to the sleepover in a limousine. que ele vai desejar ter me mandado para essa festa numa limusine. Now, at this point, Veronica has built a little greenhouse around her stinkweed, Nessa altura, a Verônica já construiu uma estufa em volta da mudinha. and she's charging her friends admission to come see it. E ela está cobrando ingresso para os amigos verem. So basically, Veronica has allowed her hurt feelings to paralyze her, to keep her from taking the appropriate action. Veja, basicamente o que a Verônica fez é permitir que os seus sentimentos feridos tomassem conta dela e a impedissem de pensar biblicamente. Like appealing to her parents, Como conversar com seus pais, por exemplo. and maybe taking no for an answer if she cannot persuade her father. Talvez aceitar simplesmente o não, se ela não conseguir persuadir o seu pai. But instead, she reviewed the offense over and over again in her mind until she became bitter. Mas ao invés disso, ela decide repassar e ficar ruminando a sua ofensa na mente por diversas vezes e assim se torna alguém amarga. Now, what are the evidences of bitterness? Quais são as evidências da amargura? I've been a full-time counselor for over 32 years, Eu tenho atuado como conselheiro bíblico em tempo integral por mais de 32 anos. I've logged in over 30,000 hours of counseling behind the desk, Eu já registrei mais de 30 mil horas de aconselhamento por trás da minha mesa. and I've seen quite a few evidences of bitterness. E eu já vi algumas evidências de amargura. So I'd like to give you some things to think about. Então eu gostaria de lhe apresentar algumas coisas para pensar. Now, probably since this is a marriage conference, at least Veja. tonight's part is marriage, À medida que o nosso encontro hoje é um encontro para casais, I'd like you to think about how many of these evidences you have in relation to your spouse. eu gostaria que você seriamente pensasse quanto dessas evidências ou quantas dessas evidências você tem nutrido em direção ao seu cônjuge. So the first one Então, a primeira delas is when we have difficulties in resolving conflicts. é quando nós temos dificuldade em resolver conflitos. Trying to resolve conflicts with someone at whom you're bitter Tentar resolver conflitos com alguém contra quem você está amarga ou amargo is like trying to build a skyscraper on a place where there's no foundation. é como tentar construir um arranha-céus em um lugar em que não há fundação, The, no alicerce. the bitterness will doom the project before it gets off the ground. A amargura vai destruir esse projeto antes mesmo que ele comece. Then another thing we see when we're bitter is vengeance, acts of vengeance. Outra coisa que a gente vê comumente em casos de amargura são atos de vingança. Whether it takes the form of a backbiting verbal comment to another, Veja, pode ser através de você falar mal pelas costas de a, alguém, a spiteful remark to your offenders to your spouse's face, comentários maldosos em relação a alguém, or sometimes a physical altercation. ou mesmo uma altercação, uma briga verbal. Taking vengeance is a sure, certain sign that you are bitter. Tomar vingança e fazer vingança é um sinal
claro de um coração amargo. Then there is withdrawing from the other person. Também há uma outra evidência que é o afastamento da outra pessoa. You just walk away. Você simplesmente sai andando. You go to the bedroom Você vai para o quarto or the kitchen. ou para a cozinha. You go for a drive Você pega o carro e vai dirigir, without saying a word to your partner. sem dizer nada para o seu cônjuge. When you give your partner the silent treatment, Quando você confere ao seu cônjuge esse tratamento de silêncio, or as we say in English, the cold shoulder, em inglês há uma expressão que diz um ombro gelado. we're being vindictive. A gente está fazendo vingança. It's like saying this. É como dizer o seguinte: Look, olha, I've told you I don't know how many times, eu não sei quantas vezes eu já te disse, in how many different de ways, quantas maneiras diferentes, how much it upsets me when you do that. quanto eu fico irritado quando você faz And isso. you don't get it. E você não entende, You don't have a clue. você não faz a menor ideia. So the only thing I know to do is to give you a little taste of what I go through. Então a única maneira que eu tenho, a única solução que eu tenho é lhe dar para provar um pouquinho do que eu passo. And maybe in an hour or two, Talvez em uma hora ou duas, or a day or ou two, talvez um dia ou dois. when I think you have a clue of how much you really upset me, Quando acho que você entender só um pouquinho o quanto você me irrita, then maybe I'll talk to you again. talvez eu fale com você de novo. Now, it may not be in those words, Veja, você não pode usar, pode ser que você não use exatamente essas palavras. but that is usually the sentiment behind giving someone the cold shoulder. Mas esse normalmente é o sentimento de alguém que se afasta e dá de ombros, ou dá um ombro gelado para o outro. Do you see how vindictive that is? Você percebe o quanto cheio de vingança isso tá? Next, there are outbursts of anger. A gente também tende a enxergar explosões de ira. As we saw with Fred and the toothpaste, Como a gente viu no caso do Fred com a pasta de dente, bitterness tempts us to overreact emotionally. a amargura projeta em nós um sentimento de reagir de maneira exagerada a algo. When we're bitter, Quando nós somos amargos, we don't see each new offense as a new single act. nós não vemos cada nova ofensa como um novo ato de ataque. Rather, we see it as one more item on a long list of things that upset us. Ao invés disso, a gente vê esse ato de ofensa como mais um item nessa longa lista de coisas que nos deixam irritados. When Fred looked at that toothpaste tube with the cap off, Quando o Fred olhou para aquela pasta de dente sem a tampa, he really wasn't upset about the toothpaste tube cap. na verdade ele não estava irritado com a tampinha da pasta de dente. This computer screen flashed up in his mind, Essa tela de computador apareceu na mente dele. at the top of which it says, E em cima estava escrito o seguinte: specific things I have asked Wilma to do over the years, coisas específicas que eu pedi que a Vilma fizesse ao longo dos anos. and she's refused to do or has been unwilling to do. E ela recusou e ela não quer fazer essas coisas. And here's entry number 3,221. E aqui está a entrada número 3.200 e tanto. Then there is biting sarcasm. E também há uma outra expressão de amargura que é o sarcasmo. Whether it's, here are some of those words, huh? Whether it's ironic intonations, Pode ser uma entonação de voz irônica, snide remarks, observações maldosas, mean-spirited joking, piadas de mau gosto, caustic comments, comentários cáusticos, ácidos, scornful speech, um discurso ou palavras maldosas, severas, or other such forms of sarcasm. e outras formas de sarcasmo. It's often indicative of a resentful heart. Normalmente são indicações de um coração cheio de ressentimento e de rancor. Then there is condescending communication, Então também há uma comunicação condescendente. speaking to your offender, Falar com o seu ofensor, your spouse in our case, seu cônjuge no nosso caso hoje.
as though he or she were a child or an inferior, como se ele fosse uma criança ou alguém inferior a você. is not only an indication of bitterness, Isso não possibly, somente é uma indicação de amargura, but it's contrary to Philippians 2:3, mas é contrário a Filipenses 2:3, which says, in humility of mind, we should esteem other people as more important than ourselves. que vai dizer basicamente: considerai os outros superiores a vós mesmos. Then there is criticism, Então há críticas, um espírito crítico. a critical, condemnatory, accusatory, judgmental attitude is another indication of resentment. Uma atitude cheia de julgamento, crítica, é uma outra indicação de um espírito dominado pela amargura. You know, and sometimes we joke about this. Algumas vezes a gente faz piadas a respeito disso, né? My wife treats me like deity, one man says to his friend. Um marido chega para o seu amigo e diz o seguinte: olha, a minha esposa me trata como um deus. Every evening for supper, Todas as noites no jantar, she gives me a burnt offering. ela me oferece uma oferta queimada, como se eu fosse um deus. Then there is suspicion and distrust. Também há desconfiança, cisma. When bitterness causes a breakdown in communication, as it often does, Quando a amargura promove um rompimento na comunicação, como é muito comum, the parties become suspicious of each other. os parceiros se tornam desconfiados um em relação ao outro. And little things that you would normally overlook if you weren't bitter E coisas pequenas que você normalmente deixaria para lá, se você não tivesse amargo, become big things. se tornam coisas grandes. Normally you would say to yourself, oh, she didn't mean anything by that. Normalmente você diz o seguinte: ela não quis dizer isso. I've done it 100 times myself. Eu também já fiz isso muitas vezes. He's just having a bad day. Está tendo um dia ruim. All of a sudden Mas de become repente, interpreted with much less charitable motives. isso passa a ser interpretado a partir de lentes muito menos misericordiosas. And then there's intolerance. Também há intolerância. Bitterness disposes us not to put up with, not to be forbearing with our brothers, our spouses, idiosyncratic behavior. A amargura normalmente nos dispõe a não sermos tolerantes em relação ao comportamento idiosincrático do nosso parceiro. We're going to talk a lot more about forbearance, I think, on Friday night. Acho que na sexta-feira a gente vai falar mais sobre isso. But, you know, our spouses have foibles, they have idiosyncrasies, they have little ways of doing things that irritate us. Veja, os nossos cônjuges, muito normalmente, têm idiosincrasias, quer dizer, eles têm particularidades, especificidades que podem nos irritar. But at the end of the day, those things are really not sinful. Mas no final do dia essas coisas não são pecado. And so if we love our spouses and not bitter at them, we have to put up with them. We have to tolerate those things. Portanto, se a gente ama o nosso cônjuge, no final do dia a gente tem que deixar essas coisas para lá, nós temos que amá-los. But if we're bitter, it's very hard for us to do that. Mas se nós estamos amargos, é muito difícil fazer isso. Then there is hypersensitivity. Então também há hipersensibilidade, ou um excesso de sensibilidade. Treating a small offense, treating a pinprick Tratar uma pequena ofensa, um apertinho assim, as though it were a knife in the back como se fosse uma facada nas costas. may also be indicative of an unforgiving spirit. Também pode ser uma indicação de um espírito que não derrama perdão. And if you struggle with pride, if you're a proud person, Se você luta contra o orgulho, se você é alguém orgulhoso, you're especially prone to fall into this. você está especialmente predisposto a pecar nessa área. Now, if you have a hard time connecting the dots between your pride and your oversensitivity, Veja, se é difícil para você conectar os pontos que ligam a hipersensibilidade ao seu orgulho, imagine asking someone's forgiveness who responds to you
in this way. Imagine pedir perdão para alguém que lhe responda da seguinte forma. You haven't offended any old person. Na verdade, você não é que você ofendeu qualquer um. You've offended me. Você ofendeu a mim. So and so may forgive you, Alguém pode até te perdoar, but I'm not sure I want to. mas eu não sei se eu quero. My anger is not so easily propitiated. A minha ira não pode ser apagada assim tão fácil. And then there is impatience. Então também há impaciência. Patience involves being able to keep a biblical perspective A paciência envolve se manter uma perspectiva bíblica when we're going through trials, quando a gente está atravessando momentos de dificuldade. about those trials, Em meio a essas dificuldades, by not magnifying a trial that is tolerable da forma em que a gente não magnifique, que a gente não aumente uma dificuldade que é tolerável, so that it appears to our mind as though it's an intolerable trial. de forma que ela passe a aparecer a nós como se ela fosse algo insuportável. It magnifies a forgivable trial so that it seems unforgivable for us at the moment. Ela magnifica uma tentação, uma dificuldade que é plenamente perdoável e a torna em algo que é quase que imperdoável. And it tempts us to use unbiblical means of delivering ourselves from the trial. E ela faz com que a gente se utilize de ferramentas que não são bíblicas para nos desfazer, para superar essas tentações, essas dificuldades. Rather than waiting on God to work through our peacemaking attempts to resolve the conflict biblically. Ao invés de esperar que Deus resolva da maneira mais adequada e pacifique o processo de uma maneira que seja honrosa a Ele. I'm not going to talk to you anymore. Eu não vou mais falar com você. I'm just going to leave. Eu vou deixar para lá. You won't listen to me anyway. Você não vai me escutar então? I've told you 100 times. Eu já te disse 1000 vezes. I'm not going to waste any more time with Não you. vou gastar mais tempo com você. I'm out of here. Tô saindo, tchau. Did you ever say that to yourself in Brazil? Você já disse isso para si mesmo aqui, In Portuguese? em português? Do you see the patience, the impatience behind that? Você vê a paciência, a impaciência por trás disso? Then there's disrespect. Então também há o desrespeito. If the person at whom we are bitter Se a pessoa contra a qual nós estamos amargos is an authority figure, é uma figura de autoridade, our contempt for that person o nosso comportamento em relação a essa pessoa will eventually make its way out of our heart into our mouths. vai eventualmente sair de dentro de você e se expressar através da sua boca, In the form of disrespect. na forma de desrespeito. Right? Jesus said, "The mouth speaks out of that which fills the heart." Como disse Jesus, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Then there is rebellion against authority. Então também há rebeldia contra a autoridade. Rebellion hardly ever happens apart from bitterness. A rebeldia raramente acontece de uma forma divorciada da amargura. Even when children rebel, it usually is because they perceive that their parents have done something that hurt them. Mesmo quando crianças agem dessa maneira, normalmente é porque eles percebem ou acham que os seus pais agiram contra eles. So it begins with a hurt, Então começa com uma ferida, um sentimento de alguém que foi ferido, sprouts into bitterness, brota na forma de amargura, matures into stubbornness or insubordination, amadurece na forma de insubordinação, and then develops the fruit of bitterness. e então desenvolve o fruto da amargura. Then there's misuse of authority. Então também há o mau uso da autoridade. When bitterness towards a subordinate is in the heart of an authority. Quando a amargura em relação a alguém que está subordinado a você se expressa de uma maneira pecaminosa. And I suppose we ought to focus on the men here, E acho que a gente vai focar aqui nos homens. right? Because the Bible says that wives at the end of the day have to be submissive to their husbands. Porque a Bíblia diz no final dos dias que a esposa deve se submeter ao seu esposo, ao seu marido. So, and incidentally, the Bible says, husbands, love your wives, E a Bíblia, não por acaso, diz: esposas, respeitem os vossos maridos and do not be embittered against them.
e não tenham ou não sejam amargas em relação a eles. So apparently there's an extra temptation for a husband to be bitter at his wife, even than for a wife to be bitter at her husband. Então, aparentemente, é uma tendência maior de que o marido seja amargo em relação à esposa do que o contrário. So when bitterness towards a subordinate is in the heart of an authority, Então, quando a amargura em relação ao subordinado está no coração da autoridade, it can produce a domineering, ela pode produzir uma atitude, um comportamento dictatorial, ditatorial, tyrannical attitude tirânico, that demands excessive or needless exacting of obedience. que demanda atos precisos de obediência. So if your wife ever called you a tyrant or a bully or an authority freak or something, Então, se a sua esposa alguma vez já te chamou de um ditador ou de um tirano, it might be good to check your heart to see if you've got some bitterness towards her. pode ser recomendável para você dar uma olhada no seu coração para ver se ela ou você tem algo de amargura em relação ao outro. Then there's depression. Então também há depressão. I think I mentioned last night to the men Acho que na última noite aos homens eu mencionei o seguinte, that when we expend emotional energy, when we're bitter, it depletes our emotional energy. quando nós somos amargos, isso retira a nossa energia espiritual. I use the example of running around the block over and over again. Eu uso a imagem de alguém que fica correndo em volta do quarteirão. At some point, Em algum momento, if I did that, se eu fizesse isso, my physical energy would be depleted from my body, a minha energia física se esgotaria do meu corpo. and I would be physically exhausted. E eu estaria fisicamente exausto. Well, it requires emotional energy to maintain a grudge. Veja, é necessário que se mantenha um esforço físico para manter o rancor. As soon as we recognize we're struggling with bitterness, we need to deal with it quickly. À medida que a gente perceba que nós estamos lidando com a amargura, é absolutamente imprescindível que a gente lide com isso rapidamente. But if we carry a grudge day in and day out, Mas se a day in gente and day fica out, carregando um sentimento de rancor dia após dia, it's like running around the block over and over again emotionally. é como ficar emocionalmente correndo em volta do quarteirão sem parar. It requires emotional energy to maintain a grudge. Isso demanda energia emocional. Se manter rancor demanda energia emocional. And if you don't repent of your bitterness, E se você não se arrepender da sua amargura, it will sap your emotional energy. isso vai completamente esgotar a sua energia You emocional. will be emotionally exhausted Você vai ficar emocionalmente exausto or depressed. ou então deprimido. Then there are doubts regarding one's salvation. Doubts regarding one's salvation. Então também há dúvidas em relação à sua salvação. In the Lord's Prayer, Na oração do Senhor, he says, ele diz o seguinte: "Forgive us our debts as we forgive our debtors." perdoa a nós mesmos como temos perdoado aquele que nos deve. And then when he finishes the prayer, E quando ele termina a oração he do Pai says Nosso, to the disciples, ele diz o seguinte aos discípulos: "For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you." porque se você perdoar aos que te ofendem, o Pai que está nos céus também vai perdoá-los. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your heavenly Father forgive you. Mas se vocês não perdoarem, vocês não vão ser perdoados. Of all the sins that we could commit, De todos os pecados que nós podemos cometer, for us to be unforgiving towards someone who sinned against us and has asked for forgiveness and has repented, não derramar perdão a alguém que tenha se arrependido e pedido por perdão, we should be most concerned about whether or not we are in the faith. isso deveria nos preocupar intensamente e até nos levar a questionar se de fato nós somos salvos. In light of how much you and I have been forgiven by God in Christ, À luz de quanto nós somos perdoados pela graça do Senhor. whatever your spouse has done to you, Quer que seja que a sua esposa tenha feito para você. and I know some of you have really been hurt by your spouse, E eu entendo e sei que muitos de vocês foram profundamente feridos pelo seu cônjuge. it's minutia compared to what you've done against
God. Isso não é absolutamente nada comparado àquilo que você fez contra o Senhor. No, I'm not saying, of course, that you should just stay there and continue to live in an abusive relationship without getting some accountability for your husband or your wife. Veja, eu não estou dizendo que você tem que se manter debaixo desse relacionamento abusivo sem passar por um processo de aconselhamento, por exemplo. But I'm talking about forgiveness. Mas eu estou falando de perdão. It's important for us to forgive those who sin against us. É fundamental que nós perdoemos aqueles que pecaram contra nós. And then finally, there's remembering with great specificity the details of an offense. E por fim, há a situação em que a gente se lembra com riqueza de detalhes das coisas que nos ofenderam. Bitterness eulogizes the particulars. A amargura louva e engrandece os detalhes. We replay it over and over again in mind, look at it from every angle, right? A gente de novo vai ficar olhando de todos os ângulos. Do you know that it's actually possible by replaying an offense over and over again in your mind? Você sabia que é possível, quando você fica repassando uma ofensa na sua mente diversas vezes, To confabulate details that never actually occurred? imaginar e confabular detalhes que na verdade nunca aconteceram? Yeah, to unconsciously replace the facts with fiction. É quando nós inconscientemente substituímos fatos reais pela ficção. Now, regardless of how you have been offended or hurt, Agora, independentemente da forma como você tenha sido magoado ou ferido, as a Christian who is committed to pleasing God, como um cristão que está comprometido em agradar a Deus, you really have no choice but to forgive those who sin against você you. realmente não tem nenhuma escolha a não ser perdoar aqueles que têm te ferido. So, we're going to look now at what is forgiveness. Agora a gente vai olhar um pouco sobre o significado do perdão. God says when He forgives us, O Senhor diz o seguinte: quando Ele nos perdoa, He remembers our sins against us no longer. Ele não mais se lembra dos nossos pecados. And we're going to talk about this verse in a moment. E a gente vai falar sobre esse versículo daqui a pouco. But the passage of Scripture that I want to focus our attention on Mas a passagem da Bíblia que eu gostaria que a gente gastasse um tempo agora e focasse is Luke 17:3. é Lucas 17:3. So, and actually, I'm going to have Brother Alex read from verses 3 to verse 10 in Portuguese. Ok. Então a gente vai ler agora esse trecho que está lá em Lucas, no capítulo 17, versículos 3 até 10. 3 to 10, is that correct? Yes. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Stop there. He says, increase our faith, Ele diz, aumente a nossa fé. which being interpreted means O que, interpretando, significa o seguinte, you've got to be kidding. você deve estar brincando. 7 times in one day, and I'm supposed to take him at his word when he says, I repent? Really? 7 vezes eu tenho que perdoar, é isso mesmo? Okay. Vamos continuar. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Deixa eu repetir. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever.
So what we're going to do next is take a look at some Bible basics about forgiveness. O que a gente vai fazer depois do coffee break é analisar alguns fatos bíblicos básicos a respeito do perdão. Most of the principles that we're going to be talking about are extrapolated from Luke 17:3 through 10. A maior parte dos princípios sobre os quais a gente vai falar foram extrapolados desse texto, desse trecho, Lucas 17. I'm going to bring in a few more passages before we're through. E eu vou também trazer algumas outras passagens. So, yes. Number 1. Primeiro ponto. Forgiveness is to be granted only if a sin has really been committed against you. Perdão deve ser ofertado somente, tão somente, se o pecado tiver sido cometido contra você. Now again, this is really important in marriage. De novo, isso é muito importante no contexto do And it's casamento. important in parenting. É importante também no processo de educar uma criança. Jesus says, if your brother sins, Jesus diz o seguinte: se o seu irmão pecar, he doesn't say, if your brother doesn't give you what you want, ele não diz se o seu irmão não te der o que você quer, if he lets you down, se ele te desapontar, if he hurts your feelings, se ele ferir seus sentimentos, if she profoundly disappoints you. se ela profundamente lhe decepcionar. Your brother or sister, O seu irmão, a sua irmã, your o seu spouse cônjuge may do any and all of these things in the process of sinning against you, pode eventualmente cometer todas essas coisas no processo de pecar contra você, but he's not in need of your forgiveness unless he sins against you, unless she sins against you. mas não há necessidade de perdão a menos que ele ou ela peque efetivamente contra você. If what your brother has done to upset you is not a sin, Se o que o seu irmão fizer contra você e lhe So- irritou não for um perdão, so maybe não what for, your não for uma ofensa, so maybe what your husband does, maybe what your wife does really bugs you, it really upsets you, talvez o que a sua esposa, o seu cônjuge faz realmente te irrita, but it's really not a sin. mas na verdade não é pecado. Okay, it may be appropriate for you to talk to him, to talk to her about Pode that. eventualmente ser apropriado que você converse com ele ou com ela a respeito disso. And maybe even to ask him to consider to change, because it does upset you. Ou mesmo, eventualmente, pedir para que ele ou ela mudem, porque But- isso te but- irrita. You probably shouldn't talk to him or her about that before your thinking about the offense has changed. Mas provavelmente você não deve conversar com o seu cônjuge antes que a sua concepção a respeito de mágoa tenha mudado. In other words, Em outras it's palavras, not your brother who needs to change his mind, who needs to rethink things, não é o seu irmão que precisa mudar a sua mente, but you must repent over your unbiblical thinking mas você deve se arrepender da sua forma não bíblica de pensar, that allowed you to be upset before over something that did not offend God. que permite a você, que faz com que você fique ofendido em relação a algo que não ofendeu a Deus. One quick story before we take a break. Uma historinha antes da gente dar um tempo. It was the first year of our marriage. Estava no primeiro ano do meu casamento. So we're sitting at the table, Então a gente estava sentado na mesa, and my wife's at one end and I'm at the other end. minha esposa estava numa ponta e eu estava na outra ponta da mesa. Now, just for reference, Então, só para vocês terem uma ideia, I was born in New York City. eu nasci em Nova York. I grew up in the suburbs of New York. Eu nasci na periferia de Nova York. My wife is from Myrtle Beach, Carolina, A minha esposa é da North Carolina, South Carolina? South Carolina. Da Carolina do Sul. She's a southerner. Ela é uma sulista. So I'm sitting there eating my meal, Então eu estou lá sentado, comendo, and the fork is in one hand, e o garfo está numa mão. and my elbow, not my elbow, my arm is resting on the table with the other hand. E minha outra mão está apoiada sobre a mesa. And she looks at me Ela olha para mim, and she says, kind of upset. e ela olha para mim e parece estar meio irritada. Don't you have any table manners? Você não tem bons modos? And I'm looking at what I'm doing and Eu I'm tô olhando thinking, o que what eu tô are you fazendo? talking about? To O que você myself. está falando? Pensando. I mean, I grew up in New York. My mom taught me about Emily Post and about manners. You know, you don't put your elbow on the table when there's food on the table. I know that, right? Veja, eu cresci em Nova York e minha mãe, de fato, me ensinou bons modos. Eu sei que eu não posso colocar meu cotovelo em cima da mesa. So I said, what are you talking about? Então eu disse, o que você está dizendo? And she said, Lou, Ela disse, Lu, in the South,
No sul, the way we eat, the appropriate, the polite thing to do o jeito que a gente come, a maneira apropriada de se alimentar, is to eat with your other hand in your lap. é comer com a sua outra mão no seu colo. Now, most other places in the world, that's what you don't want to do. Na maior parte dos lugares do mundo, isso é o que você não deve fazer. They want to see both hands, right? Eles querem ver as suas duas mãos, certo? So I looked at her Então, eu olho para ela. and I said, Kim, Eu digo o seguinte: Kim, I love you. eu te amo. And I'm willing to change anything in my life that's a sin. E eu estou disposto a mudar tudo na minha vida que é pecado. And I'm even willing to change things in my life that are not sinful, that upset you. E eu estou até disposto a mudar coisas na minha vida que não são pecado, mas que te irritam. Pero amore, Meu amore, you can't treat something that is not a sin as though it is a sin. você não pode tratar algo que não é pecado como se fosse um pecado.